Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? É sempre uma alegria, né, poder compartilhar da palavra do Senhor. E ainda mais num momento depois tão gostoso como esse. A gente poder louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome dEle, ver as crianças aqui num propósito missionário, isso é maravilhoso, é sempre muito bom. Aproveitando aqui também, né, cumprimentar cada um de vocês que estão nos visitando. A gente fica muito feliz quando recebe visitantes em nossas igrejas. Mas a presença mais importante é a do Senhor Jesus e Ele já está aqui conosco. Então saiba disso. Amém? Irmãos, queria começar perguntando uma coisa para vocês. O que te faz feliz? O que te deixa muito feliz? Muito alegre? Pense aí. Hoje, dentro do calendário litúrgico, a gente está no 4º domingo da Quaresma. E é dito o domingo da alegria. Então, eu pensei assim, se eu pudesse fazer uma lista das coisas que me fazem feliz, das coisas que nos fazem feliz, que nos deixam contente, que nos deixam alegre. Nessa lista, a gente poderia colocar diversas coisas. A gente pensa assim, se tal coisa acontecesse, isso me deixaria muito feliz. Se eu conseguisse quitar aquela dívida, eu ficaria muito feliz, dormiria mais tranquilo. Ou, se eu conseguisse trocar de carro, ou comprar a casa própria. O pessoal que está aí no período de faculdade, né, pensando no curso, se eu pudesse passar naquela faculdade dos meus sonhos, eu ficaria muito feliz. Se a gente pensar assim, alegrias maiores, né? Aqueles que ainda estão solteiros poderiam pensar assim, se eu me casasse, eu ficaria muito feliz. Se eu tivesse filhos, eu ficaria muito mais feliz. E aí a gente vai aqui acrescentando coisas. Vamos colocar nossa roupa de crente, né? E pensar assim, o que me deixa mais feliz, posso colocar na minha listinha, é quando me chamam para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou, a minha alegria é meditar na palavra de Deus dia e noite. A gente pode colocar todas essas coisas na nossa lista. E se a gente for pensar nessa lista hipotética que criamos aqui agora, provavelmente, certamente, o rei Davi colocaria um ok na frente de todas essas coisas. É claro, contextualizando, ele não ia passar numa faculdade, não teria um carro, mas assim, aquilo que o dinheiro poderia comprar, ele tinha. Falar sobre meditar na palavra do Senhor dia e noite, olha, a gente está falando do homem segundo o coração de Deus. Então, assim, cada uma dessas coisas, ele colocaria um ok na frente. Mas, para Davi, isso não era a coisa que o deixaria feliz. Essas coisas. Isso não é o que ele deixaria mais do que feliz. Para Davi, ele diz que o que deixaria ele feliz, ele fala que mais do que feliz, vamos ver, no Salmo 32. A partir do versículo 1, Salmo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Na minha versão, vai estar assim, ó, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Em algumas versões, a maioria delas, como a que está projetada, vai trazer bem-aventurado. O bem-aventurado é mais do que feliz, é muito feliz. Então, se a gente pensar para Davi, felicidade, alegria, é estar em paz com Deus. Alegria é estar
reconciliado com Deus. Isso é o que vai deixar o nosso coração feliz. A lista que a gente fez aqui, hipotética, tem muitas coisas. E um certo poeta disse que coisas são coisas e servem só para tropeçar. Quanto mais coisa a gente tem, mais trupicar nela a gente vai. Aqui quem tem criança pode dizer melhor do que isso, né? O quartinho da criança com aquele monte de trem, você passa andando, trupica num, trupica no outro. Então, assim, coisas são coisas. E elas só vão servir para a gente tropeçar. E para Davi, felicidade é isso, estar em paz com Deus, estar reconciliado com Deus. O contexto do Salmo 32, alguns estudiosos, alguns teólogos vão dizer que ele foi escrito no período após o profeta Natan colocar o dedo na cara de Davi e expor o pecado dele, onde ele tinha adulterado com Betseba, tinha assassinado Urias, e estava bem quietinho, escondendo o seu pecado. Após o profeta colocar o dedo na cara dele e expor o pecado, ele se arrepende. No Salmo 51, que é o paralelo ao 32, ele fala, pequei contra os céus. E ele se arrepende genuinamente. E aqui a gente vê que o pecado, ele faz isso. Ele deixa a pessoa constrangida a ponto de fugir. Isso é desde o primeiro pecado, desde o Éden. Está no nosso DNA esconder. Começou com Adão. Ele se escondeu num arbusto. E a partir dali até hoje a gente se esconde. A gente se esconde atrás de coisas. A gente se esconde atrás de cargos. A gente se esconde atrás até mesmo de uma espiritualidade, para não falar que pecamos contra o Senhor. Mas Davi nos diz que isso é estar em paz com Deus. Isso é a grande felicidade, é poder ser perdoado por Deus. O pecado, ele é a causa da desgraça de qualquer pessoa. Quando a gente peca, o peso da culpa, o arrependimento, fica alguns vão chamar de ressaca moral, e isso vai fazendo com que a pessoa até mesmo se define. No versículo 3, Davi diz que, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Olha, essa situação, hoje as pessoas, a medicina, inclusive, a psicologia, vai dizer que esse peso da culpa, do remorso, esse sentimento, ele pode vir a se tornar uma dor física. E realmente, aqui Davi, sem todo esse conhecimento, digamos assim, psicológico, né, ele traz isso. A dor da culpa se tornou física. Os meus ossos doíam, o meu corpo definhava por carregar uma culpa. A bênção do perdão, ela é maravilhosa, pois Davi nos diz isso. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele a quem o Senhor perdoou completamente. Completamente. E a gente pode pensar, às vezes, numa situação como essa, de um pecado tão grande como o que Davi cometeu, ou aquele pecado que possa estar tirando a nossa paz, aquele motivo de pedir perdão que possa estar tirando o seu sono, a gente pode pensar, o que é que eu tenho que fazer para merecer isso? Para merecer esse perdão? Aqui a gente está falando de um tempo onde a lei mosaica, ela prevalecia. Quando você puder, com certeza já o fez, mas dê uma voltada no livro de Levítico e observe como eram os rituais para poder se receber o perdão. Então tinha um ritual para cada tipo de pecado que se cometia. E também a hierarquia. Se fosse o sacerdote, era uma coisa. Se fosse o líder da nação, era outro. E Davi não o faz.
No Salmo 51, Davi nos diz, Salmo 51, a partir do versículo 16 e 17, ele diz: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O sacrifício que agrada ao Senhor é um coração quebrantado. É um coração sincero, como diz no final do versículo 2, sem hipocrisia. E essa hipocrisia não é minha com a pessoa com a qual eu tenho que pedir perdão, é minha comigo mesmo. Davi se reconheceu como pecador, se reconheceu como quem tinha errado, e teve a coragem de pedir perdão. E ele pede um perdão que é profético, pois dentro da lei mosaica, a qual ele teria que trazer, pelo tamanho do pecado, que ia ter que encostar uma carreta de boi, de carneiro, para poder fazer sacrifício. E ele pede ao Senhor, por misericórdia, com o coração transformado. Isso é profético, aponta para o Cordeiro Santo, imolado, o qual tirou o pecado do mundo. O seu senso de pecado que ele tinha, ele entendia que ele deveria se curvar diante de Deus. Ele deveria oferecer um espírito quebrantado, um coração contrito. Somente assim ele poderia receber a bênção do perdão de Deus. E acontece algo um tanto quanto interessante. Após Davi ter entendido, ter dito que estava como terra seca, do versículo 5 ao 6, ele diz que: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. E aqui, após ter a culpa do pecado perdoado, Davi diz no versículo 6, primeira parte, apenas a parte A: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Aqui Davi, ele se torna como um professor, digamos assim, Olha, ele diz: eu aprendi com o meu erro. Eu vi que um coração contrito, um espírito arrependido, o Senhor pode te perdoar. E ele orienta a todos que são fiéis: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Ele se torna um reconciliador, exercendo o ministério da reconciliação, o ministério ao qual nós fomos chamados, o ministério ao qual cada um de nós fomos chamados a exercer. Davi, com sua sabedoria e experiência, ele não fica com a bênção retida, digamos assim. Ele quer que os outros também possam experimentar essa reconciliação. Ele quer que os outros também possam dizer: quão feliz eu sou por experimentar o perdão de Deus. Quão feliz eu sou por estar em paz com Deus. Quão feliz eu sou por estar reconciliado com Deus. É isso que Davi faz. Ele mostra para os outros que é possível. Ele mostra exatamente isso, que a felicidade, ela consiste em estar em paz com Deus. A felicidade, a alegria, consiste em estar reconciliado com Deus, exercendo o ministério da reconciliação, ao qual nós fomos chamados. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 em diante, a gente entende que
toda a Bíblia aponta para Cristo. Tudo aponta para Ele. E quando Davi exerce esse ministério da reconciliação, quando Davi diz que essa é a felicidade, poder estar em paz com Deus, a gente vem aqui no versículo 18 e diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Esse processo de reconciliação ao qual Deus fez, por meio de Jesus Cristo, aonde João apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aonde Isaías profetizou, no versículo 53, que fala sobre que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Rei Jesus, e por suas pisaduras nós fomos sarados. O Cordeiro Pascual, ao qual 1 Coríntios fala, ele tirou o pecado do mundo. Através dele nós fomos reconciliados com Cristo. Através dele nós somos nova criatura. Dizendo no versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se nós estamos em Cristo, religado, reconciliado com Ele, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha, quantos de nós carregamos culpas do passado? Mágoas de 20, 30, 40 anos atrás, nos acompanham até hoje. O sangue de Cristo é o suficiente para limpar as nossas vestes. Ele é suficiente para toda a reconciliação. E nós fomos chamados a viver essa alegria que é reconciliar. A gente às vezes experimenta no nosso dia a dia, na nossa vida, uma reconciliação quando você faz as pazes com um amigo, ou botar na vida do casal, você dá um deslize e a esposa dá uma bronca, você fica meio assim, e depois reconcilia, como é bom. Agora imagina isso com Cristo, poder estar em paz com Deus, reconciliado com Ele. Isso é a maior alegria que podemos experimentar. No versículo 19, vou pegar do 18 para poder contextualizar melhor. Diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiças de Deus. Nós somos justificados pela cruz. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Não há nada ao qual nós possamos fazer, apenas crer no Senhor. E Ele nos confiou essa mensagem. Olha, no versículo 20 diz, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. O embaixador é aquele representante de outra nação. E é assim que nós somos. Peregrinos, caminhando em terra distante. Nós somos cidadãos dos céus, caminhando nessa terra, fazendo com que o evangelho da reconciliação seja ouvido por cada pessoa. Aqui as crianças demonstraram, que uns vão ao campo, outros semeiam, outros oram.
mas nós devemos exercer esse ministério continuamente. O ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores, nós somos mensageiros de Cristo nessa terra. Isso nós não podemos deixar de fazer. Esse é o nosso chamado, reconciliar essa terra com Cristo. Anunciando as boas novas, anunciando essa alegria, mostrando para as pessoas e para nós mesmos, que não existe alegria maior do que estar em Cristo. Não existe alegria maior do que poder confiar na palavra do Senhor. Não existe alegria maior do que poder ser liberto das algemas, das grades que o perdão, a falta do perdão nos coloca. O perdão, o não perdoar, é como se a gente tomasse uma dose de veneno, esperando que o outro morresse. Não liberar perdão é exatamente isso. Então nós devemos entender que essa é a mensagem de Cristo para nós. Nos reconciliarmos com Ele. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Não ficar como Davi ficou, esperando alguém ter que chegar, o profeta ter que chegar e falar: olha, Davi, existe uma pessoa no reino que tinha tanta coisa, tantas ovelhas, tantas riquezas, e mesmo assim tomou daquele que só tinha uma. O que esse homem merece? Davi diz: esse homem merece a morte. E Natan fala para ele: esse homem é você. Não espere por esse momento. Não espere ter que achar que a pessoa é que deve procurar você e falar: olha, me perdoe. Busque você a reconciliação com o seu próximo. Busque você se reconciliar com os outros. Pois como que poderemos falar sobre reconciliação com Cristo se nós mesmos não estamos conseguindo reconciliar com os nossos próximos? Como que fica? Davi nos alerta: um coração sem hipocrisia. Nós devemos anunciar a mensagem ao qual nós cremos. Nós devemos anunciar a mensagem ao qual nós vivemos. E nós devemos pedir a Deus para que isso seja concretizado em nossa vida. Pois a gente pode, ao ouvir uma mensagem dessa, pensar que é fácil poder ir lá e pedir perdão. É fácil anunciar esse evangelho. Mas quem vive isso sabe exatamente a dor que é. A dificuldade que é você poder colocar ali a roupinha de humilde e pedir perdão. É difícil. Se não fosse difícil, na Bíblia não teria tantas ordenanças a esse respeito. Mas, como Davi diz, seus ossos doíam, pois a mão do Senhor pesava sobre ele dia e noite. E ele pôde experimentar grande alegria ao se reconciliar com Deus, ao pedir perdão ao Senhor e ao receber esse perdão. Alegre, mais do que feliz, bem-aventurado é aquele que recebe o perdão de Cristo. Portanto, nós devemos nos alegrar, pois recebemos esse perdão. Pela cruz de Cristo, Ele foi esmagado, para que nós pudéssemos experimentar. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Nós devemos pensar nessa mensagem todos os dias, no sacrifício de Cristo por nós. O que isso representa no nosso dia a dia. E pensar que foi mais do que o suficiente. Às vezes a gente fica se colocando como vítima, como culpados,
ou colocamos os outros, mas Cristo, o seu sangue já pagou por toda a culpa. Não existe mais o sacrifício pela culpa. Não existe mais esse sacrifício da lei mosaica. O Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus foi entregue. E por isso nós podemos proclamar e viver essa mensagem. Feliz é aquele que está em paz com Deus. Feliz é aquele que está reconciliado com Deus, exercendo o ministério da reconciliação. Isso é felicidade. Eu já estou aqui, de pé. Eu queria convidar cada um de vocês também a estar de pé, para que a gente possa orar ao Senhor, pedindo a Ele que essa alegria seja real em nossas vidas, pedindo a Ele que essa alegria da reconciliação nos encontre, para que nós possamos viver em paz com Deus, para que nós possamos estar em paz com Ele. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai. Estamos aqui diante de Ti, ó Deus, pedindo para que o Senhor nos dê essa grande alegria de sermos perdoados. Renova em nosso coração, ó Pai, essa alegria do perdão, ó Deus, de sabermos que somos reconciliados com o Senhor, ó Pai. E isso é dádiva do Senhor, isso é dádiva de Deus. Ó Deus, coloca em nossos corações, ó Pai, a vontade de Te buscar a cada dia. Não nos deixe, ó Pai, que o pecado queira nos separar do Senhor. Traga à nossa memória a cada manhã o Teu sacrifício, ó Deus. Traga em nossa memória a cada manhã que somos filhos amados. Ó Deus, que o Teu perdão é maior do que qualquer bênção que o Senhor possa derramar em nossas vidas. Ó Deus, nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa vir a nos usar para proclamar essa boa nova ao qual o Senhor nos entregou. Para proclamar, ó Deus, que o ano aceitável do Senhor chegou. Para proclamar, ó Deus, que o Senhor está presente em nosso meio, pronto para liberar perdão àquele que está pronto a Te pedir, ó Deus. Que o Senhor está buscando reconciliar com cada um de nós, com cada uma das pessoas, ó Pai. Que essa possa ser a palavra que saia da nossa boca durante essa semana. Ao ouvir uma murmuração, ao ouvir um problema, que nós possamos anunciar essa boa nova. O Senhor nos chamou para sermos reconciliadores. E nós Te pedimos, ó Deus, nos ajude. Ajude-nos, ó Deus, na nossa fraqueza. Ajude-nos, ó Deus, na nossa pequenez, para que possamos fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.